Boa noite para quem está em Portugal, para quem está na Suíça e boa tarde para quem está no Brasil. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje para poder trazer um pouco do meu conhecimento e um pouco da minha trajetória. É de extrema importância eu conseguir falar com vocês sobre este assunto que eu vou trazer hoje, que é algo que de facto está a atrasar muito a comunicação entre empresa e cliente. Para começar, eu vou-me começar a apresentar. Eu sou a Nayara, eu nasci no Brasil, fui criada em Portugal, daí ter este sotaque tão português, mas neste momento eu estou a viver na Suíça. Então, vou tentar falar um pouco devagar, porque eu sei que a maior parte dos ouvintes são brasileiros, e normalmente os brasileiros têm um pouco de dificuldade em entender o português. Por isso, vou tentar falar devagar. E eu vou pedir para quem eu tenho aqui os comentários à minha frente, para quem tiver dificuldade em perceber ou simplesmente não perceber algo que eu expliquei, eu pergunto no chat e eu volto a falar e a repetir, ok? Ora, vou só colocar aqui. Ok, perfeito. Bem, hoje eu vou trazer aqui um assunto, entretanto eu vou começar a compartilhar a minha tela, que é como ser diferente em meio à concorrência. Porque hoje em dia o mercado, eu sinto, e cada vez mais as pessoas conseguem ver que o mercado está completamente saturado, principalmente de amadores. É algo que está cada vez a dificultar mais os bons empreendedores, porque de facto o mercado está a ficar tão cheio, tão saturado, que começa a ser difícil a gente destacar-se no meio de tantas pessoas. É como se nós estivéssemos numa multidão, num concerto, um exemplo, e a gente tivesse que destacar, seja subindo um degrau, seja escalando uma escada. Isso é o que nós empreendedores no mundo da estética automóvel, seja na parte da mecânica, a gente está a passar por essa certa dificuldade. Eu tenho uma empresa em Portugal, ela chama-se Exclusive Works e ela é de estética automotiva, onde nós tratamos de vários assuntos, desde a lavagem completa, interior, exterior, o detalhamento. A gente também trata o polimento, não ainda a micropintura, mas estamos aqui para fazer connect e vai ser um dos meus próximos passos, vai ser a micropintura, mas é um polimento mais detalhado, tirando riscos mais fundos, riscos mais leves, ou dando só aquele brilho, então também fazemos isso. E também nós temos a parte que é um bocadinho mais técnica, que é a parte do restauro de interiores, que é restauro de peles, de volantes, e também temos a parte de covering que é aí no Brasil chama-se, eu estou a esquecer o nome, envelopamento. Nós também fazemos envelopamento e nós também fazemos a parte do PPF, que é aquela proteção transparente que coloca em determinados carros ou em todos os carros, independentemente. Eu vou tentar compartilhar a tela com você. Também tenho a parte de Crivelar o Detail Academy, que é onde nós damos as nossas formações, as nossas mentorias, onde direcionamos os alunos não só a nível profissional e técnico, como também a nível empresarial, ajudamos a dar os primeiros passos. Eu também depois no fim vou falar deste meu livro aqui, chama-se Ela Nunca Desistiu, que é o tema da minha palestra, onde eu explico como é que eu comecei, quais as dificuldades que eu tive, como é que eu enfrentei essas dificuldades, desde a criação de imagem, posicionamento nas redes sociais. Então, tudo isso foi uma dificuldade que eu tive e acredito que muitos de vocês que ainda não começaram, porque eu já vi em alguns comentários de pessoas que ainda não começaram a empreender, mas querem e pretendem começar a empreender. Então, esse meu livro explica muito, muito isso. É um livro, não, eu costumo dizer, não é para ler, é para estudar. É estudar o livro. Então, eu vou tentar compartilhar agora a tela com vocês e vamos começar a falar de
como ser diferente em meio à concorrência. Ora bem, até agora espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam a compreender. Eu estou aqui atenta aos comentários, por isso, quando vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, coloquem-na, porque eu prefiro resolver isso na hora do que esperar para o fim, ok? Por isso, coloquem e eu resolvo esse assunto na hora. Ora bem, compartilhar a tela. Não, não, já sei qual é. Vou meter ecrã inteiro, é mais fácil. Então, estás a conseguir ver a minha tela? Queria passar isto aqui para o lado. Ok, perfeito. Vocês estão a conseguir ver a tela? Está, está direitinho? Ok, perfeito. Vamos então começar. E como eu falei, o tema vai ser como ser diferente em meio à concorrência. Como eu disse inicialmente, a concorrência hoje em dia está muito grande e nós temos que arranjar maneira de nos destacar. Pode ser na maneira como falamos, pode ser na maneira como fazemos os vídeos, pode ser simplesmente a maneira como a gente aborda o cliente. Então, isso tudo também vai da nossa identidade, ou a nossa identidade como pessoa, ou a nossa identidade como empresa. Cada empresa tem a sua identidade, então cada empresa vai se destacar de algum modo um, diferente das outras. Isso também inclui estudar a nossa concorrência, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa concorrência é muito valiosa, porque através da nossa concorrência nós podemos, sim, aproveitar para nos destacar, ok? Então, vou fazer mais uma pequena breve apresentação, porque eu já tinha colocado isto, que é quem é a Nayara. A Nayara, primeiramente, é filha do Deus vivo, eu sou cristã, ok? Então eu tenho bases e princípios muito cristãos. Eu estou dentro do ramo automóvel há 12 anos. Sim, eu tenho 25 anos, mas eu comecei muito cedo na parte automóvel, derivado aos meus irmãos. Eu tenho dois irmãos mais velhos, onde um é da parte mecânica automóvel e o outro é da parte das motas. Então, não tem como eu não conseguir, não ter seguido essa área, porque eu cresci no meio dos dois mundos. Então, eu com 12 anos eu comecei a separar parafusos, comecei na mecânica, a separar parafusos de, aqui em Portugal, na Suíça, chama-se as porcas, que são as fêmeas, acredito eu que também seja no Brasil. Então comecei sim pouco a pouco e com 13 anos o meu irmão ensinou-me e eu consegui desmontar o meu primeiro motor. Então foi muito nova que eu comecei, então eu tenho uma vasta experiência. Eu nasci no Paraná, na Maringá, mais propriamente. Fui criada no Porto, em Portugal, e vivo neste momento em Lausanne, aqui na Suíça. Eu sou CEO e fundadora da Exclusive Works, que é uma estética automotiva, e sou CEO e fundadora da Cribel Art Detail Academy, como falei anteriormente, que é uma escola para ensinar não só profissionalmente, como empresarialmente. Sou escritora do meu livro Ela Nunca Desistiu. Sou formadora no ramo da estética automóvel. Eu, neste momento, eu dou formações de limpeza detalhada interior e exterior, polimento e polimento técnico. Também dou agora formação de restauro de interiores e também iremos agora em 2026 implementar o covering, que é o envelopamento, e também algumas iniciações ao PPF. E sou consultora empresarial. Para dar um up do que é essa consultora empresarial, normalmente quem faz mais isso é os meus alunos, mas também estou aberta para fazer exteriormente, que é onde a pessoa me contacta para eu avaliar a empresa dessa pessoa. Essa pessoa vai me mostrar a empresa, os produtos com que trabalha, para eu conseguir perceber que tipo
o que é que ela entrega ao seu cliente para mostrar o espaço onde ela está, para eu conseguir ter uma ideia. Isto se for, claro, fora da Suíça. Normalmente em Portugal eu consigo ir presencialmente pelo menos uma ou duas vezes para conseguir fazer uma análise geral e eu vou ajudar a pessoa a perceber quem é a concorrência dela, onde é que ela pode melhorar, os produtos que ela usa, se estão a facilitar ou se estão a dificultar a vida dela. Então, eu vou dando essa ajuda a nível geral da empresa, independentemente se é estética automóvel, se é mecânica, se é chaparia e pintura, porque ao longo destes 12 anos eu trabalhei em todas as áreas. Por isso eu tenho não só experiência técnica, como também tenho experiência vívida. Eu trabalhei, eu vivi, eu tive dificuldades. Eu tive determinados momentos em que tive que pôr a mão na massa para tentar resolver aquele problema. Então, o meu conhecimento a nível empresarial é alto. Depois, vamos primeiro, para entender como é que nós vamos ser diferentes, vamos falar de quem é o nosso público. Como é que o nosso público se comunica. Eu vou querer tirar agora da tela, que eu agora tenho que ver como é que eu faço, quero para vocês me verem. Ora, perfeito. O que é que eu preciso que vocês percebam? Quando se vai falar da concorrência, nós temos que falar, primeiro, para quem é que nós queremos falar? Quem é o nosso público? Porque a maneira como eu vou falar para um público que tem carro, vou falar a nível de estética automóvel, porque também é o grande tema desta jornada. Quem é o nosso público? Eu vou dar o meu exemplo e se vocês depois quiserem dar o vosso exemplo nos comentários, também estão à vontade. Eu trabalho com carros de luxo, ok? Então eu trabalho com Porsches, trabalho com Ferraris, Bugattis, Lamborghinis, etc. Então, quando eu direcionei a minha empresa, eu direcionei para conseguir falar com pessoas executivas, com pessoas de poder, com pessoas de uma renda maior do que o normal. Então, até para isso, nós precisamos de saber quem é o nosso público para saber aonde é que os vamos encontrar e como é que vamos falar com eles. É óbvio que nós, se eu trabalho com um público mais executivo, eu não vou falar com eles da mesma maneira como falo com um povo mais médio, porque de facto eles exigem um respeito maior, até pelo facto da posição onde eles se encontram. Não me entendam mal quando eu falo assim, mas a nível empresarial é mesmo assim que acontece. E se vocês começarem a observar as pessoas que trabalham com uma gama mais alta, vocês vão perceber que a linguagem é mais cuidada. Não estou diminuindo o outro público, mas é as maneiras como se fala, é a maneira como vais cativar esse público, até a maneira como a gente se veste, a maneira como nós estamos dentro do nosso trabalho e trabalhamos, somos mais direcionados ao público mais, mais propriamente dito vulgar, ok? É uma maneira diferente como se nós estivéssemos a trabalhar numa empresa que trabalha por uma gama mais alta. Depois de percebermos quem é esse público, nós vamos saber como é que vamos falar com eles, que redes sociais é que vamos usar, aonde é que os podemos encontrar, porque daí o estudar, daqui a um bocado eu vou-vos falar de como é que vocês conectam-se com o vosso cliente. Isso tudo vai ajudar a ter mais engajamento, vai nos ajudar a perceber qual é a rede social que eles mais utilizam. Então, tudo isso tem a ver com o conhecimento do nosso público. Como é que o nosso público se comunica connosco, ok? Eu vou-vos dar outro exemplo. Eu, na minha empresa, como eu disse, eu trabalho com carros de alta gama, então eu sei que não vou encontrar o meu cliente muito provavelmente num evento de stance. Eu acho que toda a gente sabe aqui, não sei se utilizam a mesma palavra no Brasil, mas stance é como se fosse carros todos rebaixados, nada de tuning, é stance. Eu sei que não os vou encontrar lá, porque simplesmente não vamos
esses clientes não estão preocupados em ver outros carros que estão rebaixados, então eu já sei que eu não vou encontrá-los lá. O meu cliente é mais provável que eu encontre se for, por exemplo, numa demonstração de um carro que saiu da Porsche, se eles fizerem lá, quando saiu o GT3 RS, eu encontrei clientes lá que não eram, mas passaram a ser meus clientes. Então, esse tipo de eventos mais executivos, se calhar vou encontrá-los também, por exemplo, em Portugal existe um evento que se chama Exotic Cars, que é só de carros exóticos, onde vai pessoas aqui da Suíça, vai pessoas do Mónaco, também este ano teve lá pessoas do Dubai, pessoas de Portugal mesmo. Então eu sei que lá era muito propício, se eu me posicionar como empresa, de arranjar mais clientes. Ou num restaurante que seja assim de mais alta gama, um hotel muito conhecido no Porto, que recebe muitas celebridades. Eu sei que se eu for lá tomar um café e eu me posicionar e for lá com a intenção de querer conhecer pessoas, eu vou encontrar um cliente, porque não é qualquer pessoa que vai lá. O poder executivo é alto, o poder de compra é alto, então eu vou conseguir encontrar lá os meus clientes. Então tem tudo a ver com o conhecimento de quem queremos falar. Se eu sou uma empresa que vende para. Eu estou localizada numa área mais rural. Eu sei que os meus clientes, é muito difícil eu conseguir voltar para os clientes de luxo, porque sim, se as pessoas que estão numa área rural, como é que as pessoas de alto poder executivo que estão normalmente nas grandes cidades vão me encontrar? Não vão, porque elas não vão até aquele meio rural levar o seu carro, às vezes as estradas até são muito delimitadas e é muito difícil isso acontecer. Então nós vamos também focar aonde é que nós estamos. Se nós realmente estamos no local certo e propício para ter carros de alta gama, a gente vai conseguir. Agora, se a gente está no meio rural e queremos carros de alta gama, também torna-se muito difícil conseguir esse tipo de clientes. Então, é mais provável que eu consiga carros vulgares e, possivelmente, se tivermos espaço, tratores, carros mais agrícolas. É muito normal isso acontecer. Então, até onde a gente se localiza tem muito a ver com o nosso público. Nós também não podemos ser irracionais, como eu disse há pouco, de eu quero trabalhar com carros de luxo e vou procurar abrir a minha estética automóvel numa zona rural. É preciso saber e estudar o mercado, ok? Vou passar em frente. Ok, Nayara, como é que eu faço para encontrar o meu cliente? Quem tiver papel e caneta, era bom que apontassem isto que eu vou dizer agora. Eu vou falar devagar para que nada se perca. Vocês mulheres são uma baita referência para o nosso mercado, são exemplos natos. Espaço automotivo, Estética Auto 4693. Obrigada, gostei muito. E nós mulheres tentamos dar o nosso melhor. Porque eu já disse numa live anteriormente que nós mulheres carregamos um peso maior, e se tiver alguma mulher a assistir, ela vai concordar comigo. Nós carregamos um peso muito maior do que os homens, porque se alguma coisa correr mal, vai haver sempre aquele comentário: tinha que ser uma mulher. Então a gente carrega um peso muito mais em cima dos ombros e vai continuar a ser assim, então a gente esforça-se ao máximo para ser boas, para serem as melhores, ok? E um beijo enorme para todas as mulheres que estão neste ramo. Eu estou muito feliz até porque cada vez mais estão a existir mais mulheres neste ramo e isso para mim é maravilhoso, é excêntrico. Mas como eu estava a dizer, voltando aqui para a nossa aula, porque vocês estão aqui para aprender, dados demográficos. Nara, o que é os dados demográficos? É uma das informações, se não é a mais importante, é das mais importantes. O que são os dados demográficos? Os dados demográficos é a idade do nosso cliente, se nós vamos atender um cliente mais jovem, um cliente mais maduro ou um cliente já com mais idade, aonde é que eles estão localizados, que foi o que eu falei anteriormente. Queremos um cliente de alto padrão, a gente não os vai procurar na área rural, embora há muita gente que trabalha na área agrícola
que é milionária e tem carros de alta gama. Eu não estou a dizer o contrário, mas simplesmente, se calhar, a proporção é menor do que se estivéssemos em grandes cidades, ok? O sexo da pessoa, se a gente quer trabalhar para homens, se a gente quer trabalhar para mulheres, isso também faz a diferença na hora da criação do conteúdo. Eu, por exemplo, eu trabalho com o meu cliente ideal, porque existe público e existe cliente ideal. O meu cliente ideal, ele está numa faixa etária dos 30 aos 65, mais ou menos. São a maior parte deles homens, então eu já criei o meu cliente ideal sendo um público masculino, porque eu sei que eles são mais recorrentes a procurar esse tipo de serviço e já são pessoas mais maduras, já sabem o que quer, já não vão estar naquela lenga-lenga de não tenho dinheiro agora, ou se calhar esse dinheiro vou usar para fazer outra coisa. Então já me direcionei para um público mais maduro porque já sabem o que quer. E um conselho que eu tenho para vos dar: quando vocês forem abrir uma estética ou se já têm uma estética e precisam de direcionar a vossa empresa, sejam precisos naquilo que vocês estão a escolher, porque quem quer atender a toda a gente acaba por não atender ninguém. Porque quem atende clientes mais vulgares vai descontentar o cliente de alta gama. E o cliente de alta gama, se forem tratados da mesma maneira como a gente se trata os clientes mais vulgares, vai ser ali uma guerra e a gente vai acabar por perder um e por perder outro. E nós não queremos isso. Então, quando vocês estiverem a criar o vosso cliente ideal, escolham com precisão aquilo que vocês querem. Até agora, vocês estão a conseguir perceber? Eu estou a falar devagar o suficiente ou estou a usar algumas palavras que vocês não estão a entender? Se vocês não entenderem, por favor, digam, porque eu sei que há muitas palavras que são diferentes no português de Portugal e no português do Brasil. Então, por favor, digam nos comentários que eu estou sempre atento, ok? Depois, temos as rendas, ainda dentro dos dados demográficos. As rendas. O meu cliente, a renda dele mensal é entre 1.200 e 2.000, é acima de 2.000, é acima de 10.000. Também é preciso fazer um levantamento de quanto mais ou menos o nosso cliente tem que ganhar para ser o nosso cliente ideal. A minha estética está situada na periferia. Periferia, eu acho que é. Alguém que sabe dizer o quê? A periferia é o quê? É mais ou menos. É tipo. Se puderem me explicar melhor o que é periferia, eu agradecia. E então, as rendas, o Estado Civil, que o Estado Civil também interfere se vamos trabalhar com pessoas que têm família, essas pessoas que são mais. Ok, periferia, então é como se fosse zona rural, mais ou menos isso, fora do centro da cidade. Ok, ok. Pronto, então é como eu estava a dizer. Depois também vai depender de quem é que habita lá. É preciso fazer um estudo de quem habita nessa região. Porque deixa-me tentar dar um exemplo. Aqui na Suíça existe uma cidade chamada São Maurice. É uma cidade onde tem poucos habitantes, mas é uma cidade muito rica, é uma cidade onde muita gente com muitas posses visitam. Não é um lugar de habitação mesmo, não é uma cidade, um centro de cidade, não é como aqui Lausanne. Lausanne é um centro de cidade, é como se fosse um São Paulo no Brasil. Então São Maurício, ele é mais escondido, vamos dizer que é tipo como se fosse uma periferia, mas os clientes que vão lá são pessoas que têm muito dinheiro, porque São Maurício é muito conhecido de ter as suas montanhas de esquis, de fazer coisas na neve, desporto na neve. Então é gente com muito dinheiro. Eu poderia abrir lá uma empresa de estética. Poderia, iria atingir.
Alguns, mas também eu tenho que fazer um estudo para perceber, é durante o ano todo? Não é durante o ano todo, até porque as pessoas que aqui na Suíça que têm muita posse de dinheiro, eles normalmente têm vários carros e têm uns carros que podem andar na neve e têm outros carros que não podem andar na neve. Então, quando eu decidir qual é a empresa que eu vou abrir, aonde, a localização, vai ser, eu vou ter que pensar até nisso na questão da neve, porque aqui para desfazer a neve é preciso sal. E o sal que está na estrada, ela agarra-se ao chassi do carro, então vai deteriorar. Então, normalmente, as pessoas que têm carros de alta gama, elas não vão usar esses carros durante a neve. E São Maurice, ele é mais conhecido pela sua neve, então não faz muito sentido eu abrir lá. Então é isso que eu estou a tentar que vocês percebam, até quem me fez a pergunta, o Vinícius, é estudares o mercado que tu tens disponível na tua cidade. Eu sei que o Brasil é muito grande, por isso acredito que a cidade também seja grande, ou o nível de acesso também é outra coisa que vocês têm que perceber, é o acesso. O acesso é bom, as estradas até chegar aí são propensas para que são propensas para que um carro de alta gama, um Porsche, um Ferrari, consiga chegar até lá, porque se for uma estrada deteriorada, vai ser muito mais difícil um cliente desses ir até o nosso estabelecimento. É um público abaixo da média. Então, nesse caso, tens duas hipóteses. Vinícius. Vinícius, depois me chama lá no direct, no WhatsApp. Eu, no fim, eu vou deixar aqui na minha tela durante algum tempo as minhas redes sociais e tudo para vocês verem. Depois me chama lá no direct que vamos trocar umas ideias, se tu quiseres, claro. Mas o que eu tenho, o que eu te tenho a dizer é, se estás numa zona onde o poder executivo é mais baixo, tu tens duas escolhas. Ou tu te juntas a eles e trabalhas direcionado o teu trabalho para eles, porque não tens muita hipótese, ou vais ter que mudar a tua estética para outro lugar, ok? Porque lá está, eu não conheço a tua zona, terás que fazer um levantamento disto que eu estou a ensinar sobre o cliente ideal para perceberes como é que tu vais direcionar o teu linguajar para com eles, ok? Se estás num sítio onde não tem muitos carros de luxo, onde não tem muito poder aquisitivo, tu podes ser a melhor pessoa a falar da tua estética e a direcionar. As pessoas não vão lá. Podem ir meia dúzia delas, uns 6, 7, mais meia dúzia, mas vai ser muito poucos os clientes que tu vais ter, porque lá está, eles vão conseguir ir, eles vão querer ir. Outra coisa muito importante, o teu espaço está preparado para receber esse tipo de clientes, esse tipo de carros? Também é importante nós termos um espaço que seja atrativo para ele. Eu, quando abri a minha empresa, eu chamava aquilo de hospital, porque era o chão em rosa salmão e as paredes completamente brancas. Então eu chamava aquilo um hospital e eu comecei a olhar e disse assim: o meu espaço não está apto a receber carros de alta gama. Então vamos começar a trabalhar o espaço, a trabalhar a recepção. O bico aqui não está muito calor. A trabalhar a recepção para que para que eu possa receber de melhor forma o nosso cliente. Por isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar nos comentários, terei todo o gosto em vos responder. Continuando com o que eu estava a explicar sobre o vosso cliente, depois de sabermos essas informações demográficas, é importante nós sabermos, chama-se dados psicográficos da vida. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é que o nosso cliente faz, ok? Para que nós também possamos estar presente nos sítios que eles frequentam. Então aí nós podemos fazer umas certas perguntas, como por exemplo, quais são os hobbies e os interesses que os meus clientes têm? Por exemplo, o meu exemplo aqui na Suíça, os meus clientes normalmente eles estão
onde tem esqui, porque é o que eles gostam de fazer no inverno, e onde tem lago, porque aqui na Suíça não tem mar. Nós estamos rodeados de vários países, então o mar mais próximo que nós temos é em Itália. Então nós temos os lagos que são muito grandes, e essas zonas são as zonas onde as pessoas com maior poder aquisitivo elas costumam frequentar mais. Okay? Então, se o meu cliente gosta de frequentar zonas de ski, montanhas, gosta de frequentar, que não é muito difícil encontrar uma montanha aqui perto, porque a Suíça é uma cidade muito custosa, então eles gostam de fazer isso, gostam de ir até ao lago. Eu já sei que quando for localizar a minha empresa, vou localizá-la numa zona mais próxima do lago, mais próxima do ski, mas lembrando sempre os pós e os contras de cada local, ok? Como eu disse anteriormente, as pessoas não andam com bons carros na neve, então se eu tivesse que escolher entre perto do lago e perto da montanha, eu escolheria perto do lago, porque é a zona onde passa mais carros de luxo na zona de verão, e é onde eu vou ter mais recorrência de trabalho, ok? Quais as redes sociais que elas usam? Neste ponto, hoje em dia, é um pouco complicado de escolher uma rede social, porque toda a gente usa o Instagram, toda a gente usa o TikTok, toda a gente usa o Facebook, toda a gente usa o LinkedIn. Então, quando a gente vai escolher a nossa rede social, está cada vez mais difícil. Mas vamos lá. Por exemplo, eu tenho um aluno meu em Portugal que ele trabalha com restauro de carros. Ele trabalha com carros muito antigos. Trabalha com Datsuns, trabalha com BMWs, por exemplo, E30, E21, carros que já, ou mesmo Alfa Romeo, que lá também tem bastantes, Alfa Romeo dos antigos, do ano 1970, 1960, que exigem um cuidado mais específico, ou alguns até restauro. Então. Ok, perdi-me, desculpem. Ele trabalha com um tipo de cliente mais antigo, ok? O público dele é a maior parte mais 50. Então, aonde é que a gente encontra mais esses clientes? Normalmente no Facebook, em grupos de clássicos, o Instagram podem ter, não é tão recorrente, mas podem ter, é óbvio que hoje em dia é tudo informatizado, então eles também têm essa visibilidade lá. Mas normalmente é mais no Facebook que ele procura os clientes. Ele vai ao Facebook e escreve grupo E30, grupo Alfa Romeo de 1970. Ele entra nesses grupos, ele vê, ele analisa quem são os seus potenciais clientes e ele entra e fala, interage, elogia um carro, coloca lá os seus serviços como um post, ou quando sabe que há esses eventos de carros clássicos, porque em Portugal existem muitos eventos de carros clássicos, ele já vai com a farda, com a dizer o nome dele, vai com a farda até esse evento e localiza o cliente, fala com o cliente, interage com o cliente, faz networking. Enquanto, por exemplo, quem trabalha com um público mais jovem pode encontrá-los no TikTok, pode encontrá-los no Instagram, no Facebook já não usam tanto, então é preciso saber direcionar o cliente. E hoje em dia até temos o WhatsApp, que ele tem story, dá para a gente colocar o nosso horário de serviço, o que é que fazemos, tudo ali alinhado. Então o WhatsApp acaba por ser uma rede mais internacional que toda a gente usa, ok? Mais que nós precisamos saber marcas de roupa, carros que eles usam, tudo isso vai ajudar-nos a perceber como é que nós devemos de falar com o nosso cliente. Nayara, isso das marcas da roupa que eles usam interessa? Já me fizeram essa pergunta e eu já fiquei a pensar, será mesmo que interessa? E depois eu pus-me aqui a pensar, e o bom da gente visitar outros países é conhecer outras culturas, outras pessoas, como é que outras mentes funcionam. Então, eu comecei meio que a perceber
que alguns tipos de marcas de roupa atraem clientes que eu quero. Por exemplo, aqui na Suíça existe a loja da Hermes, onde está mais concentrada essas lojas de luxo, a loja da Hermes, da Louis Vuitton, etc. Então, lá tem uns cafezinhos. E eu comecei a reparar que elas todas, que normalmente as pessoas que usam aquelas t-shirts escrito aqui Louis Vuitton ou Gucci, elas não têm assim um poder de aquisição muito grande, porque quem realmente tem dinheiro, ele não vende marca. Eu costumo dizer que o rico não gosta de vender a marca. Então, as pessoas que têm um polozinho, por exemplo, ok? São tudo exemplos, um polozinho da marca Polo, da marca Hermes, seja a que for, normalmente são aquelas que têm um poder aquisitivo mais alto. E tudo muito discretamente. Então, quando eu ia a um café ao lado de uma loja dessas, eu de cara conseguia identificar quem era o cliente o meu potencial cliente. Então, sim, as marcas da roupa, os estilos da roupa também conta. Então, nós estamos a falar em identificar um público, às vezes, até a cor do cabelo influencia para quem é que nós vamos falar e como é que vamos falar. Então, isto é uma coisa muito vasta que já se passaram 30 minutos e eu preciso adiantar isto, mas é uma coisa muito vasta que tem que se estudar a fundo, ok? Não, que outra coisa que nós podemos ver, outro grupo é dores, necessidades e desejos que os nossos clientes têm. Por exemplo, quais são os maiores problemas que enfrentam? No meu caso, ser uma mulher não se restringe apenas ao Brasil, é mundial. Estes comentários tinha de ser uma mulher, não se restringe apenas ao Brasil, é mundial, não é? Eu acho que eu percebi a tua pergunta, mas sim, é a nível mundial, não é só no Brasil que isso acontece. Ahm, Quais os maiores problemas que eles enfrentam? No meu caso, por exemplo, os meus clientes, qual é a maior dificuldade que eu percebi? Não têm tempo para levar um carro a uma estética, não têm tempo para se dirigir a uma estética automóvel para conseguir tratar do carro. Então, pensando nisso, eu meio que fiz uma estratégia de, eu quando encontro esse cliente, das primeiras coisas que eu ofereço é, nós temos o serviço de busca no local do carro, ok? Por exemplo, um reboque, um reboque, aqueles de atrelado, fechado. Então, imaginem comigo, vocês trabalham com estética automotiva, carros de luxo. E vocês chegam à beira do vosso cliente e dizem: Olha, nós somos uma estética automotiva, trabalhamos com carros de luxo, e o vosso cliente que nos dá uma conta a mim: Olha, eu adoro isso e adorava ter tempo para tratar do meu carro. Mas é que eu estou sempre numa empresa, porque normalmente as pessoas são empresários e normalmente nunca têm uma só empresa, têm várias, então nunca têm tempo para estar a lembrar-se: tenho que levar um carro, tenho que levar às X horas o meu carro na estética. Então, como é que a gente apresenta-se de imediato? Bem, nós temos uma estética e nós temos muitos clientes como o senhor, e o que nós podemos oferecer é, se você não tem tempo, porque eu imagino que você não tenha tempo, nós temos um reboque, nós vamos buscar o seu carro, é um reboque fechado, e é aí que eu peço para vocês imaginarem, um reboque fechado, não vai levar com ar, não vai levar com mosquitos, não vai levar com chuva, não vai levar com nada, com o vosso logotipo. Só isso, a passar nas estradas, vende loucuras. Mas quando eu digo vende, vende mesmo loucuras. A vossa imagem num reboque desses, onde as pessoas sabem que vocês vão buscar o carro delas em segurança, não vai correr o risco de levar aquelas pedradas e picar a pintura. Isso vende muito. É uma dica para quem trabalha com carros de alta gama. Se puderem investir, invistam num reboque fechado para carregar no carro dos clientes. Chegar à casa do cliente, rebocar o carro deles, levar, tratar, trazer dentro do reboque, o cliente paga
o que for. Mas quando eu falo o que for, quando eu digo o que ele quiser, eu estou a falar a sério. Eles pagam literalmente o que vocês quiserem, só pelo cuidado que vocês tiveram com o carro deles e a disposição que vocês tiveram em fazer isso. Ok? Então, os problemas que eles enfrentam é muito importante saber. No meu caso, como expliquei, eles não têm tempo, então eu tive que arranjar uma maneira de conseguir captar o cliente sem ter que ocupar mais do tempo dele. Como é que podemos melhorar a vida dos clientes? O facto de ele não ter que se preocupar em levar o carro e depois muitas outras coisas que vocês podem fazer quando vocês têm o carro dentro da vossa estética, muitas coisas que vocês podem acrescentar para poupar tempo, isso vai atrair o cliente. E quais os resultados que eles esperam? Os clientes, eles querem o problema resolvido, sem dor de cabeça, independentemente da hora. Quando eu digo independentemente da hora, é o quê? Se eu tenho um cliente que eu sei que ele não tem tempo, eu, e o pouco tempo que ele tem é, por exemplo, quando ele sai da empresa à noite, tenho aqui empresários que saem da empresa às 9 da noite, saem às 11 da noite. Se o cliente disser assim, olha, eu só chego em casa às 10 da noite, 11 da noite, eu, ok, não tem problema. Eu não gosto de entregar carros sem o cliente estar à beira para que ele veja o carro a sair. Porque não só pela estética que o cliente tem de ver o carro a sair novo, mas também para ele ver que não houve danos causados por nós, porque ele estava lá, ok? Então, também para amenizar esse tipo de danos. Então, eu entrego o carro na casa deles, independentemente da hora, já é uma coisa que alivia ao máximo. Eu sei disto porque eu já tive clientes a dizer-me isso. Nossa, Nayara, olha, eu trabalho contigo porque o teu trabalho é excelente, mas só pelo facto de tu poderes-me trazer o carro à hora que eu posso, para mim é. Vou tiras-me um peso em cima das costas. Ah, Nayara, mas eu vou ter que trabalhar todos os dias até às 11. Não, isso é pontualmente, não é todos os dias. É uma vez por mês, duas vezes por mês, independente. Ou depende do nível dos vossos clientes. Mas também depois aí, lá está, vocês podem cobrar o preço. Porque uma coisa é trabalhar das 9 às 5. Outra coisa é vocês disponibilizarem o serviço às 11 da noite. Se vocês cobrarem mais uma quantia, vou dizer um valor à sorte, se vocês cobrarem mais 100, 50 euros, o cliente não vai se importar com os 50 euros. Porquê? Porque ele não teve que se preocupar com nada. Ele chegou em casa e o carro dele chegou quase ao mesmo tempo que ele. É questão de combinar as horas. Então, isso aí vai, além de vos trazer um up muito maior à vossa empresa, vocês vão conseguir também ter um valor comercial mais alto por causa da prestação de serviço que vocês têm. Okay? Até aqui, tudo perfeito? Alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar, podem colocar nos comentários. Vou avançar. Com todas as informações que nós temos da descoberta do nosso público-alvo, a gente vai poder finalmente olhar para a nossa concorrência. Quando a gente olha para a nossa concorrência, a gente olha o que é que eles fazem e o que é que nós fazemos. O que é que eles ainda não fazem e o que é que nós podemos fazer. Então, por isso é que eu sempre peço aos meus alunos para escolherem entre 3 a 4 empresas, até no máximo 5 empresas ao seu redor para conseguir falar não, para conseguir entender o que é que elas oferecem. Ok? O tempo voa para ver o que é que eles oferecem. Então eu tenho uma frase que eu aprendi há 2 semanas atrás num treinamento intensivo que eu tive de comércio, que é copia, adapta e melhora. O que é o copia, o adapta e o melhora? O copia é a empresa em si, que existe estética automotiva por todo o lado. Então, se formos a dizer, todos estão a copiar o mesmo modelo de negócio, que é a estética automotiva, todos fazem a mesma coisa, então isso é o copiar. O adapta é o adaptar onde nós estamos, aos clientes que nós queremos atingir, isso é tudo o adaptar. E o melhorar é olhar para a concorrência que nos rodeia e ver
aonde é que nós podemos melhorar. Aquilo que nós temos, não, aquilo que a nossa concorrência tem e que nós não temos ou a gente pode melhorar, ok? Então, daí o copia o modelo de negócio, adapta à tua zona onde tu moras, onde tu estás, onde tens a estética e melhora olhando para a nossa concorrência, ok? Entram nas redes sociais, vendo como é que é o atendimento, como é que eles falam, como é que eles entregam. Então, isso tudo é importante quando a gente vai analisar a nossa concorrência. E como eu disse no início, a nossa concorrência é uma grande alinhada nossa, ok? Agora vou ver se consigo partilhar com vocês isto, que é uma coisa simples que vocês podem adaptar ao vosso negócio. Ok, vou aqui. Depois de. Vocês estão a ver a tela? Espero que sim. Se não tiverem, digam. Deve estar a abrir entretanto. Já está. Ok, já conseguem ver? Ok, perfeito. Quando me perguntam, mas como é que eu vou ser diferente? Eu não consigo ter uma ideia de como ser diferente. Gente, é tão fácil ser diferente se a gente tiver um pouquinho de criatividade. Nara, mas eu não tenho criatividade. Aí vocês contratam um consultor empresarial, como eu e muitos colegas de trabalho também o fazem, que vão entregar coisas externas que vocês não conseguem ver. Uma coisa é quando nós estamos dentro do nosso negócio e não estamos a conseguir ver o que é que falta no nosso negócio. Outra coisa é nós estarmos do lado de fora e conseguirmos olhar para a empresa do outro e ver o que é que ele pode oferecer mais. Okay? Normalmente, nas minhas formações práticas, eu ofereço sempre uma hora de consultoria empresarial, onde o aluno vai me mostrar a sua empresa e eu vou conseguir, do lado de fora, ver qual é a necessidade dele, onde é que ele precisa de melhorar. Eu trouxe aqui 3 exemplos práticos de coisas que vocês podem fazer para melhorar. A primeira, fotos de qualidade. Ok, Naira, o que é que fotos de qualidade vai melhorar? Se calhar, para nós, a pensar assim, não vai melhorar em nada. Mas como é que eu descobri isto? Esta foto fui eu que tirei, ok? Depois de fazer um carro, até foi no estacionamento em frente à loja. Eu tirei esta fotografia e depois, normalmente, quando eu faço as fotografias, eu envio para os clientes. Eu não sou formada em fotografia, não tenho nada, eu faço porque gosto e eu acho que esta paixão da fotografia fez com que eu me empenhasse nas fotografias. Então, não foi algo que eu quis implementar, foi algo que eu descobri que implementei. Então, eu quando comecei a mandar as fotografias para os clientes dos carros deles, eu comecei a perceber que muitos deles, quando iam ter comigo, mostravam o telemóvel deles e tinham a fotografia como ecrã principal. Ou agora temos a personalização das capas, tinham na parte de trás da capa. E eu comecei a perceber que realmente os meus clientes estavam a gostar das fotografias que eu enviava. Então, depois de eu perceber isso, que era um diferente que muitas empresas não fazem, principalmente na altura, na minha área, ninguém entregava, e eu comecei a escolher locais bonitos, de boa aparência, para tirar fotografias aos carros prontos. E eu aí, como se diz em Portugal, matava 2 coelhos numa cajadada só. Primeiro, eu tinha conteúdo para postar nas redes sociais de qualidade. Uma boa fotografia vende muito. Vocês podem estar a iniciar e o vosso trabalho não ser de excelência ainda. Mas se vocês tirarem uma boa fotografia, isso vai vender muito. E eu falo por experiência. É uma coisa de quando vocês vêm no restaurante, as fotografias da comida é incrível, vocês chegam lá e o gosto não é tão incrível quanto parece. É a mesma coisa. E hoje em dia, cada vez mais com as redes sociais, as pessoas, elas comem com os olhos, por assim dizer. Então, eu comecei a fazer estas fotos de qualidade, até que começaram a chegar clientes a dizer: olha, não era para fazer uma lavagem simples ao meu carro.
Uma lavagem simples em Portugal está a rondar uns 40 euros, 40, 50 euros, simples, que é lavar, aspirar, coisas básicas. 40, 50 euros. Olha, mas olha, o fulano, o meu colega, ele trouxe aqui o carro dele e olha, apresentou-me umas fotografias incríveis. Também fazes? E eu faço. E comecei a fazer e entregar essas fotografias. E comecei a perceber que cada vez mais os clientes chegavam até mim quase que com mais interesse na fotografia do que no trabalho. Então, eu, espera lá, isto é um diferencial meu, eu vou ter que começar a cobrar por ele. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu fazia um trabalho mais caro, um trabalho mais valoroso, e de bónus eu entregava as fotografias, ou se a pessoa quisesse fazer um trabalho simples, mas quisesse as fotografias, iria ter que pagar as fotografias à parte. Então eu fiz esses dois kits. Um kit mais alto, vamos dizer, a partir de uma lavagem ou um tratamento de, vamos dizer, 150 euros, eu oferecia esse kit fotográfico, ou se a pessoa não quisesse, esse kit fotográfico custava 25, 30 euros. Ok? Então as pessoas começaram, além de eu conseguir implementar no serviço, eu comecei a ter mais destaque e um conteúdo de qualidade nas minhas redes sociais. Ok? Outra coisa que vocês podem fazer, águas de água personalizadas. Vocês sabem que a garrafas de água dá jeito em tudo. Às vezes nós estamos no carro a conduzir no trânsito, bate aquela sede, não olhamos e não temos uma garrafa de água. Toda a gente sabe que é super importante beber água, então ninguém vai dispensar uma garrafa de água. Nara, mas como é que eu faço para personalizar a garrafa de água? O meu primeiro conselho, comprem uma garrafa esteticamente bonita. Aqui na Suíça existe uma garrafa, garrafas de água normal como há em todo o mundo, mas existe uma garrafa, que ela é de uma marca suíça, eu agora não estou a lembrar do nome, mas o fundo da garrafa, aquela parte que costuma ir mais para dentro, ela tem o desenho de uma montanha, que é a montanha que ele inspirou-se para fazer aquela água, ou mesmo de onde tira aquela água. Então, essa garrafa é muito personalizada aqui na Suíça, é muito usada por empresários por causa desse detalhe que mais nenhuma outra tem. E depois é fazer um rótulo. Vocês podem fazer o rótulo no Canva, imprimir na vossa impressora, ou se vocês quiserem com mais qualidade, mandar imprimir numa gráfica e colar com o vosso logotipo, e uma frase: Boa viagem, obrigada por nos escolher, e simplesmente colam. E quando vocês acabam de fazer, e a garrafa de água, vocês podem já acrescentar no valor, ok? Mas uma garrafa de água é um preço muito pequeno, então não vale a pena vocês estarem a gastar muito dinheiro, porque água é água. E como vocês vão retirar o rótulo, por vezes a pessoa nem vai saber qual é a marca. Então, só ali, ter um rótulozinho com o vosso nome, vocês metem no porta-copos, o cliente já vai ficar satisfeitíssimo. E sempre que ele for beber água, ele vai se lembrar de vocês. E se olhar para o lado e ver que o banco está sujo, caraca, eu tenho que ligar para a Nayara para marcar uma lavagem. Ok? É uma forma de lembrete. E depois, com os clientes mais executivos, uma bolsa de viagem personalizada. Esta é uma bolsa que se compra na Temu, no AliExpress, no Alibaba. Bolsas que são relativamente baratas, vamos dizer, esta bolsa aqui na AliExpress anda a rondar uns 25 euros, mais ou menos, e ela é de tecido e eu posso mandar bordar, fazer um bordado com o meu logotipo. Então, resumindo e concluindo, eu pego numa bolsa que me custou 25 euros, mas eu não vou oferecer a todos os clientes. Primeiro eu vou oferecer a um cliente que gaste mais de 600, 700 euros. No Brasil, claro que os valores são muito diferentes, mas 600, 700 euros no serviço. Eu pego, meto uma bolsinha de viagem, porque toda a gente usa uma bolsa de viagem, coloca na mala do carro, tem o nosso logotipo, e se o logotipo até for bonito, assim, for excêntrico, a pessoa vai fazer questão de usar, porque é uma bolsa bonita. Pode usar para quando for viajar, pode usar para quando for levar um documento importante, quando for, independentemente. A mala vai estar lá e é um mimo. Nera, mas se o cliente quiser comprar, é claro que vocês não vão deixar dinheiro na mesa. Vocês vão pegar, vão colocar um valor nessa mala e o cliente, mesmo que faça uma lavagem simples, e dizer, olha, mas eu quero a mala. Ok, a mala custa 100, 150. E a pessoa compra ou não. Mas isto são ideias, ok?
Deixa-me adiantar. E depois o atendimento ao cliente. Isto que eu vos queria falar do atendimento ao cliente, eu pensei que isto ia ser pouco e afinal isto é muito. Ah, o atendimento ao cliente hoje em dia está muito mal. Então vou-vos dar um conselho. Vocês já tentaram ligar para a vossa empresa de outro número ou pôr alguém a falar da vossa empresa, a perguntar um orçamento, como é que eles vão atender, como é que o cliente chega até vocês já colocaram o vosso endereço no Google Maps e tentaram fazer o trajeto para saber qual é o caminho que manda, se manda pelo caminho mais fácil, se vocês já tentaram fazer isso. Isso tudo faz com que o vosso cliente seja atraído por vocês ou não. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma vez eu estou aqui na Suíça e eu tenho muitos contactos em Portugal e houve uma altura em que eu tinha um amigo meu que ele ia a Portugal de férias e precisava de lavar o carro quando chegasse lá, por causa dos mosquitos e tudo, que é muito chato. Hum, e quando a minha maior dificuldade foi ligar para o estéticas automotivas, porque no meu caso eu não tinha mesmo como. Primeiro que eles demoravam imenso tempo a atender, mas muito tempo mesmo. Outra coisa é eles, hum, não terem ou não terem atendimento, ou não responder às mensagens. Então isso tudo vai fazer com que cativem ou não o vosso cliente, ok? Agora estou a passar de forma mais rápida porque o tempo voa. E uma mensagem de lembrança. Quando vocês criam a vossa ficha de cliente, vocês devem ter sempre uma mensagem de lembrança. Ah, Vocês estão a ver uma mensagem ou estão a ver ainda o atendimento ao cliente? Ah, Acho que já está. Ah, Quando vocês forem criar a vossa ficha de trabalho, de cliente, escrevam a data de aniversário deles, escrevam qual foi o primeiro dia que eles foram ter com vocês, para que vocês tenham algum conteúdo para mandar para o vosso cliente quando ele. Imagina que ele faz um ano com vocês. Vocês mandem parabéns, porque nós fomos a sua escolha, já estamos juntos há um ano. Essas mensagens que façam com que o cliente se sinta especial. E depois aquela famosa frase que é muito verdade: quem não dá assistência perde para a concorrência. Isso é facto, ok? Se vocês não se lembrarem, vai haver alguém que se vai lembrar por vocês. E por fim, este é o meu livro, que eu vou deixar no QR Code a seguir o, ah, o e-book dele, porque eu não tenho livro físico aí no Brasil ainda, mas o e-book, para quem quiser adquirir, ele contém lições práticas sobre posicionamento, marketing e gestão, técnicas de venda e gatilhos mentais, estratégias reais para iniciar com o que se tem. O pouco que nós temos às vezes é o essencial para começarmos, porque foi assim que eu comecei. Reflexões profundas sobre a identidade, a disciplina e a persistência do nosso negócio. O principal, a certeza de quando nós damos o passo, Deus dá o chão, porque o meu livro foi escrito muito baseado fundado na Bíblia, porque a Bíblia, neste caso o Evangelho, o, a Igreja de Jesus Cristo é uma coisa que já dá certo há 2000 anos, é o maior empreendimento do mundo, que está sempre a crescer e nunca abriu falência. E olha que é complicado ser cristão. Então, aprendendo com Jesus a ter uma empresa, o que é fundamental, e exemplos reais de problemas e as suas resoluções, ok? Porque eu comecei, eu iniciei, eu tive problemas, eu tive dificuldades, muitas dúvidas, então o meu livro ele vai ajudar a perceber todo esse caminho e perceber que vocês não estão sozinhos quando estão a abrir o vosso negócio. Agora, eu vou-vos deixar aqui durante um bocadinho de tempo o meu e-book. O e-book está no primeiro QR Code, ela nunca desistiu. Para quem quiser uma consultoria comigo para eu conseguir perceber em que é que eu posso ajudar, vou estar aqui o QR Code da consultoria empresarial, por isso quem quiser pode falar comigo e vai ter o meu WhatsApp pessoal, que é com um número suíço, onde a gente vai poder falar, trocar ideias, porque o mundo da estética é isto. Se nós nos escolhermos a uma caixa,
nós nunca vamos evoluir. Nós precisamos uns dos outros para conseguir evoluir. Então eu deixo-vos isto aqui um bocadinho na tela, enquanto isso eu vou falando mais um pouco, para que vocês tenham tempo de fazer um print, de tirar uma foto, para vocês conseguirem depois terem acesso a mim. Quero agradecer à Jornada de Ideal Mais pela honra de poder estar aqui a conversar com vocês, o que para mim foi uma honra. Quero agradecer a todos, quero agradecer a todos pela disponibilidade. Ainda está no ar? Acho que sim. Não sei se. Porque para mim travou aqui. Ok. Para mim travou, mas não tem problema. Está um bocado. Mas conseguem ouvir a minha voz? E agora? Agora a mim já voltou. Ok, perfeito. Então, muito obrigada por vocês terem assistido. Foi uma honra estar aqui com vocês. E alguma coisa, é só me chamar no WhatsApp. E obrigado por tudo. Espero ter ajudado. Espero que o meu conteúdo tenha sido valioso para vocês. Muito obrigado de coração e obrigado à Jornada Teu Mais, que isto é muito importante para a estética automóvel. E espero fazer parte de outros futuros negócios. E no próximo ano eu vou ao Brasil, eu quero conhecer todos vocês de perto. Muito obrigada a todos e continuem a vossa jornada, não desistem, porque ela nunca desistiu. Por isso é que eu hoje sou quem sou. Obrigado, fiquem com Deus.